A informação do dia que tem gerado repercussão no Senado Federal. Vamos ir primeiro com a informação que a Luísa trouxe hoje em primeira mão, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O decano da Suprema Corte determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Luísa Martins, a dona da informação, a informação dela já está rolando tem um tempo, porque ela trouxe antes de todo mundo para a gente esse breaking news, mas agora sim temos Luísa em tela para trazer mais detalhes sobre a decisão do ministro. Daqui a pouquinho, Luísa, a gente traz a repercussão. Contigo, os principais pontos. Vamos lá, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para todos que estão conosco no Bastidores CNN. É uma decisão que já era aguardada, né? Havia nos bastidores do tribunal essa expectativa de que pudesse haver em breve um julgamento do STF sobre essa ação que busca mudar, né, ali, restringir o rito de impeachment de ministros do STF. Mas não se esperava que houvesse uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que saiu, então, hoje pela manhã. O que o ministro coloca nessa decisão liminar? Em primeiro lugar, ele suprime o trecho da lei de 1950, que é a lei conhecida, né, como lei do impeachment, que atribuía a qualquer cidadão brasileiro a possibilidade de denunciar um ministro do STF por crime de responsabilidade. Então agora, a partir da decisão do ministro Gilmar, não é mais qualquer cidadão brasileiro que pode entrar com um pedido de impeachment. Isso vai ser uma atribuição exclusiva da Procuradoria-Geral da República. Um outro ponto muito importante dessa decisão, Uribe, Tainá, é o ponto em que o ministro Gilmar Mendes estabelece que o mérito de decisões judiciais proferidas pelos ministros do STF não pode ser o motivo que embase uma denúncia por crime de responsabilidade, que é, então, passível de afastamento, né, do impeachment. Então, não é porque uma pessoa, né, um cidadão comum, entende que a decisão foi errada ou discorde da decisão do STF que isso significa um crime de responsabilidade por parte do ministro do STF. Então, também tem essa interpretação. E num terceiro ponto, o ministro Gilmar Mendes, na liminar, ele estabelece um quórum maior para que a denúncia da Procuradoria-Geral da República, eventual denúncia da PGR contra ministros do STF, possa ser admitida e possa começar a tramitar no Senado Federal. A lei de 1950, ela prevê maioria simples para a admissão, né, de uma denúncia por crime de responsabilidade. Pela decisão do ministro Gilmar Mendes, o mínimo ali de quórum para aprovação, né, para admissibilidade dessa denúncia deve ser 2/3. Então, isso amplia, né, o quórum necessário para admitir esse tipo de denúncia. A gente tem, acho que alguns trechos da decisão para colocar aí para o nosso espectador, para quem nos acompanha. Aí, nesse ponto que a gente vê na tela, o ministro fala, né, que o impeachment de ministros da Suprema Corte tem acontecido e tem sido ventilada, né, como uma estratégia adicional obstativa, né, do adequado controle que se deve imperar em um Estado de Direito. Aí segue o ministro. Ao promover a destituição de ministros, especialmente quando estes adotam posições contrárias aos interesses do governo ou da maioria política, busca-se não apenas a remoção desse juiz incômodo, mas também o enfraquecimento da própria imparcialidade e da independência judicial. E aí segue um trecho muito, muito relevante. A intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação, e a gente tem aí a continuidade, de atuação firme e independente, porque os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos do momento, em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição Federal e a preservação dos direitos fundamentais. Então, foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes voltada aí para impedir que o impeachment seja usado basicamente como um instrumento de chantagem, né, ou como um instrumento que pode ser levado adiante pelo Senado Federal apenas pela insatisfação ali com uma decisão de um ministro ou outro. Como eu falei, essa decisão ainda vai a referendo do plenário, tem um julgamento marcado para começar agora no dia 12 de dezembro, então possivelmente já tem uma decisão colegiada a esse respeito do plenário do STF
antes de começar o recesso do Poder Judiciário. Luísa, você já falava nos bastidores, e a gente estava conversando aqui, sobre a expectativa de que houvesse uma mudança na lei do impeachment. O próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já falava dessa necessidade. A gente não esperava só que viesse numa liminar. O que se esperava é que viesse numa votação em plenário. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa expectativa e também citasse um outro momento, Luísa, quando o decano relembra que qualquer tipo de intimidação a ministros da Suprema Corte seria inconstitucional. Existe uma avaliação, Uribe, isso o próprio ex-presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, nos disse em entrevista exclusiva aqui à CNN Brasil, de que a lei do impeachment é uma lei muito antiga, né? Uma lei de 1950 e que algumas distorções precisavam ser corrigidas, né? É claro que a liminar do ministro Gilmar Mendes, ela surpreende e chamou a atenção até ali nos bastidores do Supremo em relação a alguns outros ministros, porque, primeiro, o julgamento de mérito já estava marcado, então a avaliação era de que isso poderia ter sido julgado diretamente pelo plenário, no mérito da questão e não por uma decisão liminar, e também porque é uma ação que não é exatamente nova, né? Houve ali um indicativo inicial de que não haveria liminar nesse caso, né? Tanto que o ministro Gilmar Mendes instruiu ali essa ação que foi ajuizada tanto pelo Solidariedade Partido, né, quanto pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Ele instruiu pedindo informações às partes, pedindo parecer da Advocacia-Geral da União, que é uma praxe, pedindo um parecer também da Procuradoria-Geral da República. Então, tudo apontava para um julgamento direto no mérito em colegiado. Mas o ministro entendeu que era preciso aí uma decisão mais direta, né? Uma liminar. Ele entendeu que havia risco e havia justificativa aí para uma decisão mais urgente e, com isso, já estabeleceu aí as suas premissas. Se a gente puder colocar na tela mais um trecho que é muito relevante, que você mesmo citou, Uribe, que é na página 14, o ministro Gilmar Mendes fala que, nos tempos atuais, até o óbvio precisa ser dito. Expedientes dessa natureza, né, de enfraquecer de alguma maneira o Poder Judiciário, segundo ele, à luz do atual estágio de amadurecimento da doutrina da Constituição, né, e da consolidação das instituições, são absolutamente incompatíveis com a ordem constitucional vigente, que fortaleceu o Poder Judiciário como um todo e o STF em especial. E aí o ministro grifa, coloca negrito e sublinhado: medidas orientadas por propósitos de intimidação ou retaliação contra membros do Supremo Tribunal Federal são flagrantemente inconstitucionais, ainda que travestidas de reformas legislativas ou constitucionais. Não há espaço legítimo para manipulações institucionais que, a pretexto de uma reorganização normativa, busquem submeter o Poder Judiciário a constrangimentos políticos ou esvaziar suas funções constitucionais. Então, é claro que a gente coloca aí, né, Uribe, partindo aí para uma análise, né, dessa decisão, todo o contexto que a gente tem visto, pelo menos desde 2019, quando o STF começou a investigar os ataques à corte, né? Primeiro com o inquérito das fake news, depois com o inquérito das milícias digitais, o inquérito dos atos antidemocráticos e tudo que a gente viu se desdobrar a partir dessas investigações e que culminou em uma ampla ação penal sobre tentativa de golpe de Estado, com a punição de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E também depois, obviamente, com as investigações envolvendo as pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, em que houve a invasão e a depredação das sedes dos três poderes aqui em Brasília e teve ali o STF como prédio mais prejudicado, mais danificado, justamente porque o Supremo acabou virando o alvo principal, né, dos apoiadores ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, do próprio ex-presidente, logicamente, mas vem no contexto, né, dessa escalada de ações que o Supremo tem buscado colocar de pé para evitar esses ataques e evitar que o STF acabe ficando fragilizado ou sujeito a questões políticas momentâneas, né? Isso a gente vinha falando também naquele outro trecho que a gente espelhou. Deixar essa atribuição para qualquer cidadão, né? E
com base em uma decisão da qual o cidadão não concorda, colocar o mandato de um ministro do STF, que é vitalício pela Constituição, em risco, isso, na avaliação do ministro Gilmar Mendes, não poderia continuar. Então, esse também é um trecho que a gente destacou, traz aí esse contexto, né, e que tem lastro em todas as iniciativas, né, que o Supremo tem tomado para tentar frear os ataques e frear os ataques às instituições também. Luísa, tem um outro ponto sobre quando o decano Gilmar Mendes critica o quórum para admissibilidade do impeachment no Senado Federal. E aí eu queria que a gente se debruçasse sobre essa página, porque é um recorte interessante em que ele mexe na previsão da maioria simples, como é até agora, né? Isso é o que tem também gerado muito burburinho no Senado Federal, porque na visão dos senadores era até aqui uma prerrogativa deles tratar de impeachment de ministros do Supremo e dizer exatamente, né, a quantidade de votos disponíveis necessários para cassar o mandato de um ministro. Tainá, esse é um ponto que é bastante explorado pelo ministro Gilmar Mendes na sua decisão liminar desta quarta-feira. O ministro fala que pela lei atual, pela lei de 1950, como eu disse, existe ali um trecho, né, um artigo, um dispositivo que prevê, para a admissibilidade de uma denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do STF, a aprovação por maioria simples do Senado. E a lei não faz ali nenhuma menção a um quórum mínimo, por exemplo. Então, o que o ministro Gilmar Mendes coloca na decisão? Acho que a gente também tem esse trecho para colocar na tela, que é na página 30. Ele fala que a lei estabelece apenas maioria simples para admissibilidade e recebimento de denúncia contra membros do Poder Judiciário, como eu falei, e aí ele diz que surge uma evidente constatação. Pela lei de 1950, a chamada lei do impeachment, a admissibilidade da denúncia e o recebimento da denúncia contra um ministro do STF não exige, nenhuma das duas coisas exige, sequer o voto de 21 senadores, bastando que, havendo quórum de deliberação, os votos favoráveis sejam superiores aos desfavoráveis. E aí ele segue com um exemplo ali matemático que ele coloca. Para deixar ainda mais clara a situação esdrúxula narrada, em uma sessão aberta com 41 senadores, a abstenção de 30 poderia levar à admissibilidade ao recebimento da denúncia contra membros do Judiciário pela votação de apenas 11 senadores, por exemplo, ou até menos, a depender das circunstâncias. Então, ele diz que, com o devido respeito, não vislumbra, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a possibilidade de isso, né, de destituir um ministro do STF por meio do voto de apenas 11 senadores, como foi o exemplo que ele usou, ser algo compatível com a Constituição Federal, na medida em que, segundo o ministro decano do STF, isso acabaria violando o princípio da separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea. E aí, nesse ponto em que ele fala que é cláusula pétrea, né, Tainá e Uribe, isso é interessante porque a gente já vê uma movimentação dos senadores, né, para fazer frente a essa decisão do ministro Gilmar Mendes, com o próprio deputado Nicolas Ferreira dizendo que vai protocolar uma PEC para rever, né, essa possibilidade. E aí já fica a dica do ministro Gilmar Mendes de que nenhuma PEC poderia ser cabível nesse caso, porque o que estaria em questão, o que estaria em discussão seria o princípio da separação dos poderes, que não pode ser emendado, né? Não pode ser alvo de uma proposta de emenda à Constituição, justamente porque é uma cláusula pétrea. É uma decisão muito importante, né? E que realmente dá uma resposta do Judiciário a essas tentativas, né? De usar um pedido de impeachment como ameaça. Até em algum trecho, agora até perdi a página, mas tem algum trecho que o ministro fala em que a própria ameaça de impeachment já coloca uma pressão ali na magistratura a ponto de isso acabar eventualmente comprometendo a independência dos ministros do STF ou dos membros do Poder Judiciário como um todo, na medida em que é uma pressão que acaba fazendo com que eventualmente os ministros possam acabar se colocando ali em relação ao que está sendo discutido politicamente no momento, sem preservar ali a independência e a integridade, né, a imparcialidade com que a Constituição Federal deve ser interpretada
interpretação da Constituição, que é uma atribuição ali da natureza das funções ali do STF. Então, esses são os trechos que a gente destaca como mais importantes. E lembrando, né, só para repetir, que é um julgamento que vai acontecer colegiadamente a partir do dia 12 de dezembro, então na próxima semana a gente já deve ter o início desse julgamento que foi marcado para o plenário virtual. Não se descarta que um ministro peça destaque para que esse julgamento aconteça no plenário físico ali, devido à relevância do tema, repercussão pública também né, dessa discussão, para que isso aconteça ali num julgamento televisionado, né, público, com aquela troca de ideias que não é possível no ambiente virtual. Mas só para concluir, nesse julgamento virtual, os ministros vão decidir se confirmam ou derrubam essa decisão liminar do decano, do ministro Gilmar Mendes, e devem adentrar também nas discussões de mérito sobre a constitucionalidade ou não de permitir que qualquer cidadão, o que inclui deputados e senadores, possam acionar, né, entrar com uma denúncia por crime de responsabilidade apenas por discordarem ali de posições dos ministros do STF.